Aqui está o Vídeo Ciência e, conforme prometera, vamos hoje iniciar uma pequena série sobre a glasnost da ufologia. Vocês se lembram, glasnost é esta sonora palavra russa que quer dizer transparência, que quer dizer abertura, tornar os assuntos acessíveis. Então, é uma glasnost da ufologia. A primeira pergunta que você vai fazer é qual é o campo da ufologia? Toda ciência tem um campo. Se você perguntar para um psicólogo qual é o campo da sua disciplina, ele vai dizer o comportamento, a alma, as condições psicológicas. Se você perguntar a um geólogo, ele vai dizer isso. Se fosse perguntar ao médico, vai ser a manutenção da saúde, o saneamento, etc. O campo da ufologia é muito complexo. É mais complexo do que, em geral, o público, as televisões, os jornais, os cientistas supõem. Porque ele envolve 4 grandes setores. O UFO, quer dizer, o objeto não identificado, popularmente o disco voador em si mesmo. Os testemunhos, ou as testemunhas, as pessoas que enxergam, que veem, que experienciam, que vivenciam um contato com os seres. Então, primeiro campo, os UFOs em si. Segundo, os testemunhos, as pessoas. Terceiro, os pesquisadores, porque os pesquisadores também estão muito divididos. Há aqueles, por exemplo, que julgam que os objetos não identificados são belicosos. Em geral, os pesquisadores militares, eles consideram que os discos voadores não são pacíficos, não são amigos, não são benignos. Ao contrário, os militares que estudaram o disco e continuam fazendo isso, os americanos, russos, alemães e brasileiros, inclusive, eles são muito cautelosos a respeito das intenções desses UFOs. E o quarto campo é a atitude dos governos. Qualquer que seja o governo, socialista, liberal, democrático, americano, brasileiro, russo, qualquer que seja o governo, telespectador, a intenção dos governos, dos militares, dos governos, das Forças Armadas, enfim, das pessoas que têm responsabilidade pública pela segurança nacional, os governos são omissos, boca fechada, boca que usa, não dizem nada, com exceção de um ou outro governo, como eu vou revelar aqui na glasnost da ufologia. Os governos querem o quê? Os governos querem descobrir o segredo do veículo, porque o disco voador é um veículo. Ele responde a radar, ele perturba televisões, ele provoca planos em redes telefônicas, ele faz disparar, às vezes, pequenos apetrechos de veículos móveis, paralisa automóveis. Aviões eles nunca paralisaram, né? O que é um detalhe curioso ao qual eu voltarei oportunamente. Então, os governos, agora você entenda qualquer governo, a não ser que o Gorbachev faça uma perestroika ufológica que deixe todo mundo assim assustado. Mas os governos são omissos, são silenciosos e muitas vezes despistam. Então, a ufologia tem 4 campos. O estudo dos UFOs em si. Isso interessa aos engenheiros, interessa aos físicos nucleares, interessa aos grandes especialistas em eletrônica, porque o disco voador produz variações no campo magnético. Eles deixam marcas no solo. O segundo campo, os testemunhos. Aqui entra a psicologia, aqui entra a psicanálise, aqui entra a psicologia social, aqui entra a sociologia. Dos testemunhos eu vou falar no outro programa, porque é muito interessante, porque entra a equação humana, entra o testemunho da pessoa com aquela ansiedade, com aquela coisa. Os franceses descobriram, aliás, os franceses descobriram há uns 15 anos, que quando houve uma onda de falta de desemprego na França, aumentou o número de gente que via disco voador, porque o desempregado fica com o olho aberto para arranjar emprego em qualquer esquina, então acabavam vendo objetos que passavam despercebidos. Franceses, hein? Que tem uma técnica e uma ciência invejáveis. Muito bem, mas sobre os UFOs em si, aqueles que estão interessados seriamente no assunto precisam levar em conta 2 posições dos pesquisadores.
Ou os UFOs são alóctones, quer dizer, vêm de fora, ou eles são autóctones, quer dizer, eles são da Terra. Os cientistas que acham que os UFOs vêm de fora da Terra se dividem em dois setores. O setor dos discos espaciais, extraterrestres, eles vêm de um planeta, de alguma estrela da nossa galáxia. Isso é uma posição mais ou menos firmada entre, talvez, a maioria dos pesquisadores internacionais. Mas há um grupo que acha que os discos podem ser parafísicos. O que quer dizer isso? Não parapsicológicos, parafísicos. Porque eles produzem fenômenos extremamente xenômenos, como eu estou usando aqui no Videociência já nos últimos programas, né? Aliás, muita gente me encontra na rua e diz, professor, o xenômeno, pois é, vamos esperar que os xenômenos nos envolvam, né, no Brasil. Mas o parafísico é o seguinte, o disco às vezes aparece de repente nas barbas do avião que o está perseguindo. Isso aconteceu, aliás, durante a Segunda Guerra Mundial, porque a ufologia começou militarizada. Não vou falar muito alto isso, o pessoal vai pensar que eu sou militar. A ufologia começou militarizada. Por quê? Quando aqueles Junkers alemães, que a gente vê nesses filmes da Segunda Guerra, atravessavam a Mancha e iam bombardear a Inglaterra, os Junkers eram seguidos por discos voadores, que se chamavam Krautenboliden. Esses alemães chamaram assim. E quando a Royal Air Force atravessava a Mancha, o canal da Mancha, para responder à Luftwaffe alemã, era seguida também, os aviões aliados eram seguidos também pelos mesmos, pelas mesmas luzes, eram bolas luminosas que se interpunham ao curso do avião, ora pulava para cá, para lá. Os americanos, os aliados, os ingleses chamaram de Foo Fighters. Porque os pilotos franceses, sem conhecer, os pilotos franceses chamavam de Foo Fighters. Foo quer dizer fogo em francês, e Fighters é lutadores. Mas os pilotos ingleses, não pronunciando corretamente Foo, pronunciavam Foo, e ficou Foo Fighters. Quer dizer, 42, 43, 44, já havia ufologia cercada de segredo militar, governo alemão, Hitler, sim, o governo alemão, e os aliados, Churchill, Winston Churchill já morreu, mas ele não pode mais testemunhar. Ele presidiu reuniões do alto comando porque eles atribuíam esses objetos aos alemães. E os alemães atribuíam os ingleses, e os japoneses atribuíam os russos atribuíam não sei o quê, porque quando a guerra, telespectador, esse é o mistério, quando a guerra, os objetos se aproximam. Na Coreia foi assim, no Vietnã foi assim, em todo este mundo. Bom, se eles são autóctones ou alóctones, isso nós vamos discutir bem mais no próximo sábado, quando volta aqui o Videociência, neste horário, dentro do Esporte Motor, aqui nesse canal, e vamos tratar ali do segundo assunto dentro da Glasnost da ufologia. Avise quem quer ufologia séria para assistir isso aqui, e grave porque vale a pena. Até lá. No próximo bloco, vamos fotografar